Oi, olha eu aqui novamente. Se você chegou até aqui, você já está no módulo 3. Neste módulo 3, eu vou estar reforçando um pouco também sobre o raciocínio clínico, mas eu vou falar sobre um guia, né, prático para escrita e revisão dos relatórios de avaliação. Né? O nosso curso ele transita entre a escrita e o raciocínio clínico. Como eu falei para vocês, se eu só souber escrever bem, mas não souber raciocinar, vai dar ruim, né? E se eu souber raciocinar e não souber escrever bem, vai dar ruim também, né? Então, o legal é o que eu falei na outra aula. Pegue o último relatório recente seu, né, que está fresco aí, vá fazendo tudo junto que eu vou falando, já coloca esse relatório aí do seu lado, né? Já no raciocínio clínico já dá uma olhada, certo? Para que vocês possam melhorar a prática de vocês. Como eu falei também, a gente vai ter uma aula bônus, né? A gente só está definindo qual quantidade de inscritos que vai ganhar essa aula bônus, né? Quem comprar até tal data, para que vocês possam tirar algumas dúvidas, certo? Se na hora a gente achar, ficou muito questionamento aqui, a gente até grava mais alguma aula. Outra coisa também que vocês vão se atencionar, tá? Se atentem quando a gente for dar as aulas dos templates, dos modelos, né, falar do caso, que nos relatórios tem várias referências bibliográficas de testes. Essas referências, elas têm que ser colocadas no nosso relatório, na última página lá. Então, é legal que vocês já tenham elas formatadas direitinho, tá? Então, vamos lá, né? Esse e-book foi feito com muito carinho, muita dedicação, essa aula também, eu e a Priscila construímos eles, né? E aí, nós sabemos que escrever um relatório vai muito além de preencher um documento. É um processo reflexivo e investigativo. Já falei muito isso com vocês, né? Então vamos lá. O que um relatório precisa ter? A Priscila já deu a aula da estrutura de relatório para vocês. E eu venho aqui nesse módulo 3 aprofundar um pouquinho, né, essa é, essa estrutura do relatório, né? Porque não é só a estrutura ali, a formatação. O que eu vou colocar também nele, né? Então, ele tem que ter uma organização lógica e o visual tem que ser claro, clara, né? A organização tem que ser lógica e clara, certo? Então, eu tenho que fazer perguntas, né, para uma reflexão clínica, para iniciar essa escrita do relatório. A organização é fundamental para garantir todas as informações relevantes sejam incluídas. Informações relevantes, gente, toma cuidado com blá blá blá, com o que nem precisa pôr. E outro cuidado que vocês têm que ter, tá? Questões complicadas de anamnese que eu coloco somente para o médico e mesmo assim com cuidado. E para a escola eu tenho que perguntar para a família se tudo bem eu colocar. Não dá, tá? Eu já tive família que a criança era adotada, não contou para a escola nem para a criança, não quis que colocasse. Por mais que eu explicasse determinadas questões, é da família se vai contar para essa criança que ela é adotada ou não. Eu já tive relatórios com pais, usuários de drogas, né? Então, como é que você coloca isso no relatório da escola? Agora, para o médico, a gente tem que conscientizar essa família. Então, eu, às vezes, faço o relatório completo, às vezes não, eu, Andréia, sempre faço um relatório completo e outros relatórios em partes, que vai, dependendo para onde vai, eu tiro algumas partes, ok? Então, a Priscila já mostrou lá para vocês, a gente vai colocar os dados, mas eu preciso saber quem que é essa pessoa que está sendo avaliada, né? Então, eu vou ter uma identificação do perfil, mas eu preciso saber o motivo. Então, eu tenho que refletir, as perguntas para refletir.
né? Eu tenho qual a idade e o estágio de desenvolvimento. Lá, a Priscila mostrou para vocês que vocês têm que pôr a data de nascimento, ano, série, escola pública ou privada, que faz muita diferença, qual a mão dominante, se toma medicamento ou não. Mas, independente disso, eu tenho que saber qual o estágio de desenvolvimento dessa criança. Né? Aí tá. Eu muitas vezes vou falar isso no relatório. Encontra-se na fase tal, tal, e na avaliação identificou que na parte da alfabetização, né? Eu tenho que saber, tem histórico de dificuldades escolares ou queixas anteriores? Eu tenho que colocar isso no relatório também, tá? Como que a família e a escola percebe o desenvolvimento dessa criança? Isso é importante eu colocar no relatório e para o meu raciocínio também. O problema relatado é pontual ou vem desde os primeiros anos escolares? Ou até desde os primeiros anos de vida? E a escola já falou isso para os pais e esses pais só procuraram agora? Infelizmente, às vezes, pais omitem. E quando a gente visita a escola, sabe que a conversa não é bem aquela, que a escola já tinha tomado suas providências. Tem ata feita que chamou o pai e a mãe, tudo que foi pedido, né? Aí a gente vai ver o que a gente observa, né? Identificar as principais dificuldades e habilidades do avaliando, do avaliado. O avaliado demonstra mais dificuldade em leitura, escrita, matemática ou em todas essas áreas, né? Ele apresenta problemas na atenção ou na regulação? E na regulação também, né? Tem evidências de dificuldade nas funções executivas, como memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, tem que colocar ali, eu vou separar, né? Tem gente que faz o relatório na sequência de apresentação dos testes ali. E tem gente que faz por habilidades, né? Vocês têm que ver o que acha que fica mais claro para vocês. Por isso que eu falei que eu vou colocar 2 exemplos diferentes e a Priscila os dela, né? Porque aí a gente se identifica melhor. Como que ele lida com tarefas desafiadoras, tudo isso eu falei ali para vocês, né? Desempenho oral e escrito, isso é importantíssimo, gente. Teste, até os 12 anos, DNOI e DNEI, precisam ser aplicados. Como que ele é quando eu conto uma história e ele reconta, e como que ele é quando ele lê, tá? Qual que é o desempenho dele oral, desempenho de leitura, né? A compreensão leitora está compatível com a idade, isso eu tenho que colocar também, né? A velocidade de leitura dele, quando a queixa tem a ver com isso, quantas palavras ele lê por minuto, quanto que é esperado que se leia por minuto. No Brasil, a gente tem diversas tabelas, tá? Não existe uma linha que eu sigo determinadas tabelas. Tem no livro da Simaia Sampaio, né, que eu acho uma tabela baixa, muito baixa. Espera-se pouco da criança. Instituto Alfa e Beta espera-se muito da criança. A referência deles é uma referência de padrão das escolas deles. E tem também do Programa Nacional de Alfabetização. Eu gosto dessa tabela e de um outro também, que eu esqueci o nome, que eu vou lembrar depois, aí numa outra aula eu falo, e eu gosto também. Eu tenho essas tabelas, né? Já enviei para algumas pessoas, mas eu tenho essa tabela em link até lá no Instagram. Né? Aí eu já falei com vocês sobre correlacionar os achados, sobre a confirmação das hipóteses, né? Gente, eu não posso esquecer, eu falei e vou repetir de novo aqui, os desafios identificados impactam apenas o desempenho acadêmico ou também a rotina diária do avaliado. Eu falei isso lá atrás, na outra aula, né, na aula do raciocínio clínico. Então, eu tenho que ficar atenta quanto a isso, né? Falei também sobre as questões acadêmicas e fatores emocionais, sociais ou ambientais, né? Como que o resultado da avaliação vai explicar o comportamento observado em casa, na escola. Você vê, né? Uma aula vai ter sempre relação com a outra, porque a gente está falando da construção do relatório e também do raciocínio. Então, são vários itens para a gente ter um raciocínio clínico. Aí eu tenho que entender qual a gravidade das dificuldades apresentadas, tá? Porque como que isso vai impactar
impactar na vida desse sujeito. Aí aqui, ó, depois disso tudo, eu vou ter que sugerir intervenção baseada na avaliação, né? Eu já vou sugerir nesse relatório. A Priscila já falou da estrutura do relatório para vocês, né? Aí eu tenho que saber quais adaptações podem ser sugeridas para a escola. Eu posso fazer um relatório diferente e colocar um resumo na hora do que for para o médico, quais são essas adaptações sugeridas para a escola, ou deixar completo ali mesmo, né? Sugerir como que os professores podem ajudar. E não esquecer, gente, sugestões de adaptações viáveis e implementáveis. Não adianta a gente delirar, não, né? Uma coisa muito importante: quais atividades podem ser trabalhadas em casa para reforçar o desenvolvimento da criança? Ó, o curso ainda é de escrita e raciocínio, nós estamos falando até de intervenção, hein? Esse curso tá show. Seguinte, não tem a intervenção que se preze, tá? Se só for uma vez por semana. Eu tenho criança que vai 2 com a Daiane e uma comigo, ainda vai na fono. Em casa, precisa ser passado com frequência atividades. Eu dou livro para os pais lerem, livros mais complexos. A Daiana dá livro para as crianças lerem, a fono dá treino, tá? Então, atividade de nomeação automática rápida depende muito do que foi constatado. E essa intervenção, a gente tem que pensar numa intervenção em RTI, modelo, né, de resposta à intervenção, porque é uma intervenção cientificamente comprovada. Aí eu cheguei na parte ali do acompanhamento profissional. Ele precisa de encaminhamento para outros profissionais? Não precisa. Até isso vai ter no e-book da outra aula, tá? Escritas corretas. Na hora que eu faço o encaminhamento, como que eu escrevo o profissional que eu estou encaminhando? Qual é o tempo ideal para reavaliação? Tudo isso eu tenho que pensar. Estudos nos dizem que menos de 6 meses tem interferência, e essa criança tem que ter feito uma intervenção, né, para eu reavaliar. E é essencial que eu faça uma reavaliação, mas antes de 6 meses não. Então eu tenho que mostrar isso para os pais. Intervenção baseada no modelo de resposta à intervenção, com sugestões para casa, com encaminhamento para outros profissionais. E aí vão ficar quantos dias comigo? Uma vez por semana? Então são 6 meses, 24 atendimentos. Não é 6 meses escolar, que dá 4. Não é 6 meses com feriado, com falta. 24 atendimentos comigo, 48 com a Daiana, que está fazendo lá a questão da alfabetização. Tá? Então eu deixo isso muito claro para os pais, porque aí eu tenho que ter o tempo ideal para reavaliação. E, eu já vou encaminhar ele para o médico agora ou só depois da reavaliação? Gente, quando é transtorno de aprendizagem, eu sou muito precavida, porque por mais que a gente levante uma hipótese, sem uma intervenção correta, a gente não sabe como que se essa criança cresceu ou não. Então, normalmente, 6 meses, né, de uma intervenção de modelo de RTI, e depois que eu encaminho para o médico, mas eu já explico para o pai na devolutiva, tá? E aí eu vou ver também o que eu posso fazer de suplementação, né, para essa criança. Para ele, quais estratégias eu vou aplicar para fortalecer a autonomia, a confiança do avaliado em casa, o que é que tem que mudar. Tem recursos tecnológicos que vão poder potencializar o aprendizado dele. Então, a gente tem que usar tudo isso. Se eu fechar aqui, né, que eu aumento para vocês verem, aí, não sei se faz diferença aí nessa hora, né? Porque eu também tenho que ler. Aí aqui, ó, o modelo de tabela do raciocínio clínico, o que você tem que usar, né? Quem é avaliando? Qual idade, escolaridade, queixo principal, preciso, já deu. Tem histórico clínico, tem dificuldades acadêmicas globais, indício de transtorno, comportamento, isso aí tá tudo para vocês aí, vocês vão ver, certo? E aí, tudo que a gente fez anteriormente são perguntas essenciais. Não adianta a gente ter uma estrutura de relatório que a Priscila já deu para vocês e não saber o que eu coloco lá, tá? Para ficar bem coeso e baseado em evidências científicas, eu preciso
entender como que é que isso funciona, como que eu tenho que fazer, né? É um processo detalhado escrever um relatório, gente. Por mais que vocês estão aprendendo aqui, que vocês vão fazer exercício, não tem mágica. Por mais que tem plataforma que faz os gráficos para vocês, interrelacionar os testes, correlacionar, fazer a triangulização, acho que tem alguma coisa errada que eu estou falando aqui, né? Triangulizar. É vocês que têm que fazer a conclusão, porque cada caso é um caso, né? O que vai pedir para a escola. Então, é um processo detalhado, tem que ter esse conhecimento técnico, você tem que ter habilidade de comunicação, de organização, né? Porque senão você não garante um documento claro, nem objetivo e nem útil, né? Para quem está sendo avaliado. E revisar tudo isso que você fez é um passo essencial. O relatório está pronto, gente, não sai entregando, não dorme primeiro. Travesseiro é sagrado, já dizia meu pai. No outro dia, lê de novo, né? Peça para alguém ler para você. É aquilo que eu falei, se alguém que não conhece essa criança lê seu relatório, vai ter ciência de quem verdadeiramente é essa criança, né? Porque aí você sabe se o relatório vai apresentar um raciocínio claro. Né? Pede para o seu marido, se ele não entende, ler para você. Será que ele viu o retrato dessa criança ali? Será que está descrevendo realmente qual que é o problema de aprendizado dessa criança? Né? Será que essa redação está sensível para pais e professores e para quem não entende? Senão a gente tem que adaptar, né? Elas estão organizadas de maneira lógica, né? No que o relatório foi estruturado, com introdução, contextualiza certinho, né? Porque você deu também para um profissional da área ler, né? Que ele pode te questionar. É bom a gente ter parcerias, né? Um ler do outro, tudo isso. Para ver, né? Se os testes estão conectados com os resultados e tudo isso. A linguagem acessível, por exemplo, né? A criança apresenta déficit em função executiva de controle inibitório. Se eu escrevo só isso, parece que fica meio vago, né? Então, o que pode ser reformulado aqui? A criança tem dificuldade em controlar impulsos, esperar sua vez em atividades em grupo, né? Ou então eu escrevo lá em cima e coloco aqui explicando, porque assim é mais compreensível para leitores fora da área, certo? Né? Se um aluno obteve, por exemplo, 70% de acertos em um teste de leitura, mas ainda apresenta dificuldades para compreender textos lidos em voz alta, né? E tem que conciliar os dados. Mas o que é esse 70% de acerto em teste de leitura, gente? Porque olha aqui, os estudos falam para a gente que mais de 5% de erro, tem lá 100 palavras no textinho que eles vão ler, mais de 5% de erros pode fazer com que a criança já não compreenda o texto, porque ali eu tenho 5% de palavras erradas, eu tenho uma falta de compreensão geral do que eu leio, eu tenho uma leitura lenta, juntar tudo isso, né? Aí no final não entende por isso mesmo, né? Não vai entender o que está lendo. Né? Então, eu tenho que colocar recomendações práticas nesse relatório. O aluno precisa melhorar a atenção. É vago, precisa melhorar a atenção? Peraí, vamos escrever melhor. Sugeres que o aluno utilize listas de tarefas e faça pausas frequentes para melhorar seu foco durante as aulas. Tá vendo? Então, a gente tem hora que o relatório fica grande mesmo, tem hora que não tem jeito, o relatório não ter 20 páginas, o relatório não ter 15 páginas. Eu posso fazer o resumido? Posso. Vocês vão ter exemplos de relatórios resumidos ali, dependendo para onde eu vou entregar. Tá? Eu posso ser mais resumido para a escola, que não precisa ler tudo aquilo. Eu testei isso, testei aquilo, o teste foi esse, foi aquilo. Eu posso fazer um resumo, certo? Então, eu tenho que saber se o relatório tem clareza, tá objetivo, tem coerência e está fundamentado, né? Fundamentado em evidências científicas, né? Clareza, quer dizer, é compreensível por diferentes públicos, tá? O professor tem que entender as recomendações. Evita termos excessivamente técnicos, né? Em vez de déficit de processamento fonológico, pode até dizer
déficit de processamento fonológico, é uma dificuldade em reconhecer e manipular sons da palavra. Não é só colocar déficit em processamento fonológico. Muita gente não vai nem saber o que é, nem os pais, certo? A introdução deve apresentar o contexto, certo? O desenvolvimento, os dados coletados e a conclusão deve ser alinhada com tudo isso que a gente já falou, certo? Objetividade. Tem que ser objetivo. Por mais que a gente está escrevendo ali texto, por mais que seja uma história, a investigação que nós fizemos, também tem que ser objetivo. Porque qual que foi o objetivo dessa avaliação, gente? Eu tenho que entregar para esses pais algo ali concretamente muito objetivo. Ah, eu posso não chegar em nenhuma hipótese? Posso. Pode acontecer? Acontece, tá? Acontece. Né? Então, a relevância nas observações, nas informações, todas as informações que eu estou colocando aqui são relevantes ou é irrelevante, tá? Se um aluno não apresenta dificuldade motora nenhuma, não é necessário incluir uma descrição extensa sobre essa área. Pode até colocar que não foi identificado dificuldades motoras, mas não tem necessidade de eu ficar ali colocando extensa, explicando tintim por tintim. O texto é direto, sem repetições desnecessárias, né? Então, tudo isso eu tenho que ver. Eu tenho que fazer a coerência, né? Eu tenho que fazer, tem que ter um alinhamento de dados, tem que ter uma consistência, que não pode ter contradições, lembra? Tem que estar fundamentada em evidências e tem que ser aplicável às recomendações, né? Que a gente já falou, aqui é só um resuminho. A precisão e fundamentação. As conclusões são embasadas em evidências, já falei. A criança pode se beneficiar de apoio psicopedagógico. Deve ser fundamentada em dados objetivos, como dificuldades registradas, avaliações formais, relatos escolares. Por que ela se beneficia de atividades psicopedagógicas? As recomendações derivam diretamente dos achados. Ó. Se um aluno tem dificuldade de escrita, sugerir atividade de coordenação motora fina é mais apropriado que recomendações genéricas como melhorar a caligrafia. Eu não posso colocar melhorar a caligrafia, eu tenho que pôr, né? Sugestões de atividade de coordenação motora fina, certo? Aí, então, eu tenho que fazer sempre esse checklist. Olhar se eu fiz tudo isso para garantir a clareza para todos os leitores. Eu tenho que fazer um checklist para ver se tem coesão, se tem lógica uma parte com a outra. Eu já peguei relatório de avaliação na supervisão, que a pessoa fala uma coisa em cima e outra lá embaixo. A pessoa declara uma coisa em cima e contradiz lá embaixo. Então, isso é complicado, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Acontece. Eu já fiz isso? Já. Né? Ninguém nasce sabendo. Então, tem que pôr lá tudo certinho, nome, escolaridade, motivo da avaliação, informações relevantes, as principais queixas, o desenvolvimento da criança, né? As dificuldades do avaliado foram descritos como exemplos concretos. Eu já falei disso, dificuldade na hora, eu já falei disso na outra aula. Né? Se eu coloquei as informações todas relacionadas à leitura, escrita, matemática, questão de atenção, função executiva, comportamento, discrepâncias, que a gente vai ter uma aula específica, né? A interpretação dos achados, eu já falei isso na outra, né? Tudo isso vai justificar a conclusão, né? Então, voltando de novo, as recomendações têm aplicabilidade? Tem sugestões específicas para o professor e para os pais? O relatório sugere encaminhamento para outros profissionais? Como que você encaminhou isso? Estratégias de autonomia? O tempo ideal para avaliação, reavaliação foi indicado? Estou repetindo, gente, porque tem que ter tudo isso aqui. Até porque se outro profissional pegar depois que essa criança deixou e não fez a intervenção, ele pode pedir o relatório de intervenção para você e você pode escrever que ele não fez a intervenção, deixou, né, as orientações e não seguiu com as sessões de intervenção. Então, tudo isso tem que estar ali, porque se não tiver ali, olha, os pais podem falar, mas não falaram nada, né? Então, eu tenho que ter tudo isso aí
né, muito bem escrito nesse relatório. Aí eu tenho uma revisão final de ajustes, eu preciso ver se a formatação está certa, sabe? Se ficou claro ali, se eu escrevi o texto, que eu coloquei em negrito algumas coisas, que eu coloquei pontinhos em alguma coisa, é bulê, né? Que o povo chama, fazendo, sabe? Para ficar igual esses trequinhos aqui, ó. Tá vendo? Tem esse balãozinho, esse A e B aqui. Às vezes eu tenho que colocar essas questões no relatório para ficar meio evidente. Às vezes eu tenho que colocar itálico, às vezes eu tenho que colocar negrito, às vezes vocês vão ver meus relatórios, tá? Para chamar atenção, principalmente da escola e dos médicos, porque às vezes leem só fracionado os pedaços, tá? Os termos técnicos, ter cuidado, a correção linguística, cuidado com isso, apresentar erros ortográficos ou gramaticais, é feio, gente. Acontece erro de digitação? Acontece. E tem um negócio seguinte, é o tal do copia e cola. Se eu tenho um modelo com template, eu tenho que ter cuidado com esse template. A hora que eu estava escrevendo o Joãozinho, eu vou escrever da Maria, eu tenho que pegar lá o template no Word e já ir no substituir, gente. Então, eu substituo onde está escrito Joãozinho por Maria e pedir para substituir tudo, para não correr o risco de escrito Maria no meio do relatório de Joãozinho, Joãozinho no meio do relatório da Maria. Então, tem algumas coisas que eu já faço de cara. Tá? Eu já recebi relatório de outros profissionais me colocando com outra função, porque foi um tal de copia e cola, né? E ou outra questão errada. Então, acontece? Acontece. Eu já fiz isso? Já. Qual morri de vergonha? Até hoje eu lembro. Uns anos atrás, até hoje eu lembro que no meio do relatório tinha outro nome. E quantos relatórios eu já vi assim? É porque a gente não troca assim que vai começar a fazer. Trocar todos os dados, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, série, escola, e substituir os nomes imediatamente. O ele por elas, tudo isso você já pode fazer ali de cara no Word, ele faz isso para você lá no substituir. Né? Aí eu tenho que usar tudo isso que eu falei e revisar, ler cada item, revisar, pedir feedback para os pares que eu já falei, fazer uma última leitura, dormir, ler no outro dia, pedir para alguém ler para vocês, né? Então, a coleta de dados, a análise de informação, formulação de hipóteses, interpretações integradas, elaboração de estratégia, sabe? Isso tudo faz uma elaboração de raciocínio clínico e relatórios perfeitos, tá? Então, existe benefício se esse relatório é bem estruturado, tá? Mesmo que a intervenção não for feita pela gente, o outro profissional vai fazer. Porque, gente, existe uma discussão no nosso meio muito séria, sabe? Que fica aquele negócio que a criança só é avaliada. A neuropsicóloga já fez uma bateria de avaliação imensa, porque ela pode fazer uma avaliação maior que a gente, porque ela tem testes restritos ao psicólogo. Aí chega para mim que os profissionais falam assim: não tem jeito de intervir se eu não avaliar. Gente, olha o relatório dela. Esse relatório tem de 6 meses a 1 ano, esse relatório acabou de acontecer. Vê se ela tem alguma área que ela não avaliou, aí você avalia, mas vê o que deu o resultado, conversa com essa psicóloga, senão é um eterno avaliar. Gente, por isso que a gente tem parceria, por isso que a gente envia para quem a gente confia, né? Bons profissionais, por quê? Porque eu posso falar, fulana, você avaliou isso aqui, deu isso aqui, então já vou intervir aqui, ela já pode falar para você, mesmo não estando no relatório, né, manda o relatório para você, né, o laudo neuropsicológico, e fala com você especificamente. Você viu a memória dele? Você viu a atenção dele? Então você precisa fazer isso. Para quê, gente? É recente. Para que eu vou reavaliar novamente se eu confio na conduta daquele profissional? A criança fica num eterno avaliar, né? E aí, né, as intervenções educacionais estão fundamentadas, tem que estar muito bem escrito para família entender também quais são as dificuldades e potencialidades dessa criança, qual que é o suporte adequado em casa, por que é necessário uma intervenção, quanto tempo de intervenção,
Por que eu não levo para o médico agora, vai só depois da intervenção, né? Porque um relatório bem elaborado facilita a comunicação entre diferentes profissionais, permitindo uma abordagem coordenada e complementar no atendimento, certo? Ó, a linguagem técnica, já falei, por exemplo, pode ter uma linguagem assim: o avaliado apresenta déficit significativo no processamento fonológico, com evidências de dificuldades na consciência fonêmica e na memória de trabalho fonológico. Ok, se você escrever isso, você vai precisar melhorar isso aí daí na frente. Ou então você pode pôr: o avaliado tem dificuldade de identificar e manipular os sons da fala, que é o processamento fonológico dele, o que afeta sua capacidade de relacionar letras e sons na leitura e na escrita. Você pode escrever mais técnico e colocar isso, já pode ir pro direto, depende para quem que você vai enviar esse relatório, tá? Aí outro exemplo de linguagem técnica: foram identificados padrões executivos relacionados à inibição de respostas e monitoramento comportamental, compatíveis com o quadro de TDAH predominantemente hiperativo. Vamos melhorar isso? Foram identificadas dificuldades em controlar impulsos e monitorar seu próprio comportamento, entre parênteses, funções executivas, características compatíveis com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do tipo predominantemente hiperativo. Ficou mais fácil, gente. A gente tem que ter muito cuidado, tá? Eu tenho que evitar alguns erros, né? Já falei lá atrás: conclusões sem evidências, foco só em uma dificuldade, jargões excessivos, não utilize terminologia técnica sem explicar adequadamente para garantir a compreensão de todos, tá? Não dá. Se você quer resumir em determinados pedaços, você tem que pôr lá exame do PAC, processamento auditivo central, para verificação de TPAC, transtorno de processamento auditivo central. Aí depois você pode colocar resumido para frente, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? O impacto do relatório vai trazer, é um documento técnico, é seu nome que está lá, independente se é seu nome, mas a gente tem que pensar no nome da gente, tá? Eu falo que eu sempre preservei muito isso, e eu tenho sucesso e tive sucesso na clínica psicopedagógica, neuropsicopedagógica, mesmo sendo uma cidade de 42 mil habitantes, onde não se cobra muito, mas eu sou a que cobra mais nessa área minha, porque eu fui professora alfabetizadora, eu fui professora de educação infantil e eu já prezava o meu nome, um bom trabalho, tá? Um bom trabalho, sempre estudei muito, fiz capacitações desde que eu estava no magistério. Meu pai já me enviava para a capital, Belo Horizonte, para fazer cursos, né? E aí o que acontece? Ela era uma boa professora. E a base da sala de aula, o chão dessa sala de aula faz muita diferença na nossa clínica, né? Os aprimoramentos contínuos, igual eu falo, vão aprimorar o que vocês escreveram, pega relatório antigo, né? Eu, enquanto profissional, tenho a minha responsabilidade de comunicar com precisão, clareza, com empatia, com respeito, contribuindo para o desenvolvimento integral dessa criança, né? Aí a gente pode falar um pouco aqui, voltou sem querer, estratégias para aprimorar a escrita do relatório. Frases mais curtas, tá? Tem lugar que não dá, mas frases com mais de 3, 4 linhas, depende da formatação do seu relatório. Eu gosto de formatar maiorzinho, 1,27 por 1,27. Não gosto daquele relatório estreito, não, porque senão as frases ficam muito grandes, até parece ali, e às vezes a gente precisa escrever mais um pouco, mas não dá para ser tão grande, tá? Por exemplo, aqui, ó, frases maiores. Com base nos dados obtidos por meio da avaliação das funções executivas, pode-se observar que o aluno apresenta dificuldades na tarefa que envolve organização mental e planejamento. Eu posso só escrever: o aluno apresenta dificuldades em organização mental e planejamento conforme os testes de funções executivas. Ou, se eu gostar mais formal, posso até fazer a frase maior. Eu escrevi que é errado, mas não é errado, né? Então, a dica é: evitem palavras desnecessárias e expressões vagas. Diga apenas o essencial para que o leitor compreenda rapidamente a informação. Os jargões e linguagem técnica é complicado, tá?
A criança apresenta quadro de hiperatividade com déficit no controle inibitório. A criança tem dificuldade em controlar seus impulsos e se distrai facilmente. Fica mais fácil, né? Sempre que usar um termo técnico, avalie se ele pode ser substituído por explicação mais acessível, né? Caso o uso seja imprescindível, inclua uma breve definição, né? O aluno apresenta dificuldades na leitura fluente. Só isso. O aluno leva mais tempo para ler palavras longas e tem dificuldades em entender frases após a leitura. Tá vendo? Não é porque é menor a frase que ela vai estar correta. Essa primeira frase aí está incorreta, porque você falou pouca coisa. Às vezes tem que falar mais um pouquinho. Dica: sempre que possível, inclua exemplos observados durante a avaliação, para ilustrar melhor as dificuldades e potencialidades da criança, certo? Aí eu vou fazer uma revisão com abordagem externa, por exemplo, ler em voz alta. Aí você vai avaliar a fluidez e coerência do texto, certo? Lê para uma outra pessoa, pede para o seu marido ler para você, peça a revisão dos colegas, pergunte se aquela mesma coisa que eu falei, alguém sem conhecimento prévio entenderia esse trecho? Gente, eu não posso supor o óbvio. Óbvio nunca é óbvio. Eu não posso supor que alguém sabe, tá? Aquilo que eu estou falando. Então, a dica é que ler seu próprio texto pode levar a perceber erros que estavam ali, né? Ler seu próprio texto pode levar a perceber os erros que estavam ali. Ter uma abordagem externa ajuda a identificar falhas, tá? Que na hora que eu fiz, que alguém fez, não percebeu, né? Então eu peço um feedback para alguém. Ô, Dayana, lê aqui para mim. Ô, Priscila, lê aqui. Uma análise crítica das sugestões que eu recebi, né? Porque às vezes as pessoas não gostam. Quando eu refaço partes de escrita em supervisão das pessoas, eu falo: olha, eu coloquei isso aqui para você, olha, eu posso colocar isso aqui para você. Isso é bem-vindo, gente. A gente aprende, mas tem gente que não gosta. E eu falo: ó, se não gostou, mantém, né? O seu supervisor, o seu colega vai te ajudar a melhorar esses pontos específicos, né? Uma pergunta: que áreas específicas de atenção e memória estão sendo afetadas? Como isso impacta a aprendizagem? Eu tenho que estar colocando isso, porque aí eu vou dar um feedback eficaz, né, para os pais. A criança tem dificuldade de manter o foco durante as aulas e em reter informações por mais de 10 minutos, né? Do que a gente só falar assim, a área da atenção está prejudicada. Então tem que ser mais preciso e mais aplicável, certo? Então eu vou ter benefícios. Se eu aplicar essas estratégias, se vocês aplicarem, o relatório vai se tornar mais claro, mais objetivo, mais acessível, vai garantir que todo mundo consiga ler, todas as partes envolvidas, né? Então, a diferença entre um relatório bem escrito e um mal elaborado pode determinar o sucesso das intervenções, né? O entendimento de todos, a sua credibilidade, né? O seu nome no mercado. Então, de novo, tem clareza? Tem precisão de dados? Tem linguagem acessível? É relevante as informações? Tem coerência entre os dados? Isso é importantíssimo. Ó, aqui fala, né, de uma pesquisa que eu vi, que um tempo que eu dedico, 30% que eu dedico, né, de elaboração que deve ser dedicada à revisão do relatório, por exemplo, não é, vamos dizer assim, 30% eu ficar só revisando, 30% ali de tempo que eu dedico a revisar, ver essas lógicas, perguntar isso tudo para você, vai melhorar 2 vezes a eficácia do seu relatório e aumentar 90% da compreensão, certo? Formato dos relatórios, né? Tem introdução, tem metodologia, tem resultado, tem análise, tem conclusões recomendadas. Eu comecei de baixo para cima, gente, porque às vezes é bom a gente ver de trás para frente, né? Se aquilo que eu falei lá atrás traz a lógica do que eu escrevi lá na frente. Ó, exemplo de um relatório acessível. Antes, a criança apresenta disgrafia com componentes visoespaciais e executivos afetados. Eu posso escrever. A criança tem dificuldade na escrita,
ela tem problemas para organizar as letras no espaço da folha, planejar e executar os movimentos para formar as letras, manter uma escrita organizada. Né? Eu fui mais direta, é maior, mas é o melhor. Né? As recomendações que vocês dêem, voltei e vou repetir. Não dá para ficar recomendando genericamente, tá? Recomenda a estimulação da consciência fonológica? Não. Recomenda a estimulação das consciências fonológicas, sugerindo praticar jogos de rima, de separação de sílabas por 15 minutos diário, utilizando as palavras do cotidiano da criança. Isso vai trazer maior probabilidade de implementação correta se a escola tiver que fazer ou outro profissional. Ok? Tá? Então, se eu me dedico a essa revisão, a tudo isso que eu falei na aula do módulo 2 de raciocínio, na escrita aqui, eu vou melhorar. Olha a clareza. A clareza era 40%, passou para 80 e tantos. A aplicabilidade era menos que 40, passou para 80 e tantos. A compreensão dos pais era 30, passou para 80 e tantos. A utilidade do relatório também. Então, o impacto significativo de uma revisão cuidadosa é muito bem-vindo. Vocês estão vendo quanto tempo que a gente gasta? Por isso que a nossa sessão é muito barata, né, gente? Porque o que eu gasto fora dela? Se eu computar meus estudos, meus gastos, minhas compras, meu horário de atendimento, é isso que os pais não entendem, meu planejamento, o fazer jogos, fazer exercícios que vocês veem nas redes que eu faço, vocês também fazem, e o tempo que eu levei para escrever o relatório, quanto será que essa sessão vale? Né? Então aqui fala, a revisão e o aprimoramento do relatório garante um documento eficaz e preciso, essencial para uma boa avaliação, a prática contínua, aperfeiçoamento de técnicas de escrita são fundamentais. Ter um template, um modelo também é fundamental, ajuda bastante a gente, né? Com os cuidados que eu falei, muda os nomes, gente, pelo amor de Deus, os templates meus que vocês vão receber, nem logo meu tem. Tá? E outra coisa, vai em PDF para nos configurar, tem um site chamado I Love PDF, tudo que você joga em PDF lá, ele transforma em PowerPoint, é gratuito, né? A maioria deve saber, mas você não sabe, transforma o PDF em Word para vocês copiarem e colarem, para ficar mais fácil de abrir e mexer, né? Quando a gente tem pequenos equívocos, né, no relatório, você pode falar assim, bobagem, né? Priscila já deu a aula, Andréia falando isso tudo de novo, mas isso pode levar a conclusões imprecisas e impactar diretamente as decisões da escola, do pai, né? Então a gente tem que ter esse olhar crítico. De novo, se eu não conhecesse essa criança, entenderia tudo apenas lendo esse documento, minhas recomendações são claras e fundamentadas, eu fico até chata, né, gente? Mas isso é um mantra. Se eu não conhecesse essa criança, entenderia tudo apenas lendo este documento, tá? É crucial lembrar que por trás de cada relatório existem vidas que podem ser profundamente influenciadas pelas informações apresentadas. Por isso que a gente tem que refletir criticamente sobre cada dado, cada hipótese levantada e cada recomendação feita. Gente, é o tempo dessa família, essa família cansada, é dinheiro, é logística. Se tudo isso que você fez está ótimo, foi sim, né, na pergunta, se eu não conhecesse essa criança, entenderia tudo apenas lendo esse relatório? Se for sim, seu relatório está no caminho certo, tá? Vamos continuar aí aprimorando a nossa prática com responsabilidade e dedicação, certo? Aí eu coloco mais umas dicas preciosas aqui, né? Porque se eu não faço isso corretamente, eu nem faço uma boa avaliação, né? Por exemplo, a queixa define o foco dessa avaliação. André, mas você falou que você não conversa com o pai e com a mãe antes da anamnese, como é que você vai saber a queixa? Gente, eu não faço anamnese antes, mas eu converso. Qual que é a queixa? Por que a escola caminhou? Tudo isso no WhatsApp. O que a escola fala? Já tinha, não tinha, quantos anos, que hora que estuda, qual escola, porque eu conheço a cidade inteira, quase todos os professores, né, que eu sou da área há 30 anos aí, mais de 30 anos. O que acontece? Eu já sei, a queixa é sua, fosse que viu, não fosse que viu, é a primeira vez que a escola encaminha, não encaminha. Então eu sei. Aí antes de eu aplicar os testes,
eu fico, me pergunto, essa dificuldade acadêmica, cognitiva ou emocional, mais testes acadêmicos e neuropsicológicos não restritos, a gente tem como aplicar. O emocional a gente percebe e encaminha para o psicólogo, né? Eu já penso, quais habilidades podem estar comprometidas, né? Eu não gosto de fazer anamnese para não ter o viés, né? E pelo que o pai acha ali. E a escola eu vou também, né? Mais tarde um pouquinho. Gente, eu faço de 8 a 12 sessões. Nessas 8 a 12 sessões está incluído anamnese com os pais, devolutivo dos pais e ida à escola. 8 sessões quando as crianças são menores, quando eles são maiores, né, contando anamnese, devolutivo para os pais e da escola, mais 9 sessões com a criança. Então a gente vê isso aí, não dá, tá? Gente, não tem mágica. Não existe avaliação com 6 encontros. 3 já fora e 3 com a criança. Não é mágica. Sabe? Duvide de quem faz isso. E outra coisa, se eu faço uma bateria extensa, se eu estendo as horas e faço tudo num dia, não dá. Se nesse dia, nesses 2 dias, a criança não estava bem. Olha, já tive criança, ainda estava conversando com uma supervisora ontem. Uma criança autista, 7º ano, que a mãe fala que lê. Nos 2 primeiros encontros eu falei, é balela, não sabe ler nada, da onde que a mãe tirou isso? No 3º encontro eu vi que ele sabe ler tudo. Eu achei o hiperfoco dele, né, nos encontros ali, achei um tema correto, um livro correto, ele leu tudo. Daí se ele compreende é outra coisa e como que eu vou trabalhar isso é outra coisa. Né? Mas não dá para fazer tudo magicamente, tá? O problema ocorre em diferentes contextos, já perguntou, impacta no desempenho escolar, por isso que chega muitas vezes para a gente, né? A gente não pode aplicar teste sem objetivo claro. Então não dá para ficar aplicando também tudo quanto é teste. É claro que às vezes já teve, tá, gente? De eu falar para o pai, olha, preciso de 12 sessões e calçar a cara que precisava de mais uma depois. Às vezes até nem cobrar desse pai, dependendo da situação. O que acontece? Para eu fechar algo claro, tá? Eu tenho que ter certo desprendimento. A família pode pagar? Então pago mais uma. Tá difícil para a família? Vem, eu não vou cobrar, não. Tá? Eu preciso concluir aqui minha avaliação, meu raciocínio clínico empacou aqui por algum motivo. Eu cheguei aqui agora e falei, gente do céu, mas eu estou discutindo esse caso com a Dayana um tempão, que ela já atende essa criança, aí ela afirma não sei o que, e eu falo que não é, ela fala que não é, eu falo que é. Eu preciso de mais 1 ou 2 sessões, tá? Então acontece, mas eu começo ali, né, com a queixa, certo? Então, eu tenho que ter testes para fluência de leitura, velocidade, precisão, compreensão de texto, processamento aí fonológico, né, de consciência fonêmica, grafêmica, de ortografia, tem que ter prova de escrita sobre ditado, eu tenho que ter tudo isso, não adianta fazer uma avaliação. E outra coisa, gente, essa psicopedagogia raiz de 1900 não sei quando, louvável, amo Jorge Visca, Pichon Riviere, não acho que o caminho nosso seja psicanálise de Freud, tá? Quem é psicanalista, respeito, mas não acho que é esse o caminho nosso, tá? Pichon Riviere fala muito de grupo operativo, trabalhar em grupo. Jorge Visca abriu muito caminho aí pra gente, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente tem outras coisas muito mais baseadas em ciência e em estudo hoje, pra gente usar aí na nossa avaliação. Então, tomem cuidado. Tá? Eu já tive crianças que a mãe não teve paciência de esperar a minha avaliação porque eu não tinha vaga, que a Dayana encaminhou, aí pegou, não veio para mim, foi para outro profissional, ou que a escola encaminhou, também já aconteceu isso, foi para outro profissional, acabou chegando ali para intervenção em alguma pessoa que me conhece, a pessoa manda um relatório para mim e fala, André, o que você acha disso? A pessoa já manda para escutar, porque ela também está baixando. Tem nada o relatório, nada. É um blá, 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 que a mãe só gastou dinheiro à toa, família. Então vamos tomar cuidado com o que a gente usa,
que a gente usa tem que ter comprovação científica. Ah, Andréia, mas às vezes você não vai fazer um desenho com a criança? Vou, tá? Mas eu não vou aplicar todas as provas projetivas, tá? Às vezes eu preciso, por causa de processamento numérico, aplicar um outro teste, preciso, esses dias até passei um para vocês, às vezes até melhor do que aplicar as provas do Jean Piaget. Ele tem seu valor? Tem. Teve, mas ainda teve. Mas agora ele não era de uma época que existia. Ele entrou para grupos de estudo que ia chegar nessas tabelas normatizadas, mas não deu tempo. Se ele vivesse agora, ia ser esplêndido. Né? Então, tem testes recomendados para dificuldades na atenção e funções executivas. Eu tenho que ter. Eu tenho a SNAP 4, a SRS 2, aqui é a SRS. SRS2. Mas, gente, o Snap 4 só para mim não serve. André, eu gosto de outras escalas, tá? Então a gente tem que ter, infelizmente é caro, blogueira que fala por aí, tá, gente? Que vai viver riquíssimo de tá só sendo blogueira, porque o trem é feio. É uma vida de estudo, de capacitação, de gastos, né? Eu tenho que ter teste de atenção. Esses testes eu tenho que comprar, né? As licenças da Menon são um que eu preciso comprar, outros não. Eu tenho, né, ter testes mais com um tempo mais prolongado, que é o que eu falei para vocês, o DENOI e o DENEI, que é até 12 anos, ele tem um tempo mais prolongado, porque você vê a atenção da criança oscilando, caindo, né? Eu tenho que ter tarefa que avalie inibição, planejamento, flexibilidade cognitiva, né? Visconsi versão Nelson, Torre de Londres, Torre de Hanoi, Haley infantil. Então eu tenho que ter tudo isso. Senão eu não faço uma boa avaliação, né? Eu tenho que ter teste recomendado para memória de trabalho, para memória de curto e longo prazo. A gente, psicopedagogo e neuropsicopedagogo, se tem alguma coisa que surgiu aí agora, vocês me falam, gente, que o mundo está muito moderno, muito rápido, né? Mas de memória de curto e longo prazo, eu não tenho de quantitativo, eu tenho qualitativo, por exemplo, 7 figuras, 7 palavras, outras coisas que eu faço, né? Para dificuldade matemática, eu tenho que ter Promate Coruja, TDE 2, prova de aritmética, o outro que eu mostrei aqui para vocês, teste de conhecimento numérico. A anamnese tem que ser uma anamnese extremamente estruturada. Eu e a Priscila, que é uma propaganda, mas eu tenho que fazer, gente. Temos um curso de anamnese na Hotmart, acesso vitalício, tá? Que é bem estruturada essa anamnese. Quando a gente começa, a gente precisa ter uma anamnese extremamente estruturada, tá? Ela vai servir para sempre? Vai, mas com o tempo a gente melhora. No começo é difícil fazer essa anamnese bem estruturada, é chato, sabe? Mas depois a gente melhora, a gente pega o jeito da coisa, né? Então, raciocínio clínico é tudo isso, capacidade de interpretar e integrar todas as informações, né? E sempre partindo da queixa inicial, tá? Igual eu falei, não faça anamnese no primeiro atendimento, mas a queixa eu sei muito bem, porque só assim eu consigo criar conexões entre os achados, né? Relacionar o teste com a vida, que eu já tinha falado lá no outro, mas eu estou passando rápido aqui falando para lembrar, né? Se tem causas externas, que eu falei, ansiedade, a questão de escolarização, a questão de pandemia, de família desestruturada, porque, gente do céu, tá? Cada vez mais a máxima serve para ser filho, para ser pai, tinha que ter curso e tinha que ter uma autorização, você já nascia com autorização. Este pode ser pai e mãe, este não, não é todo mundo que tem, né? Infelizmente, uma geração que já foi criada permitindo tudo, que agora as crianças estão sem rotina, sem nada, né? Eu tenho que trabalhar com hipótese, não com certeza. Eu tenho certeza que é isso. Tem. Aí você vai pelo viés de confirmação seu. É hipótese, eu me pergunto o dia inteiro, é um processo investigativo, é um processo de observação, de análise, de crítica, e de flexibilidade cognitiva do
da gente, do profissional, escolher teste para ser aplicado, e eles testam a nossa própria flexibilidade cognitiva, tá? Esse teste aqui é bom para quê? Porque eu tenho que aplicar esse aqui, porque é o planejamento, as funções executivas nossas aí, tá? Aplicar testes é o maior teste das nossas funções executivas. Tem gente que tem dificuldade no course, no span de dígitos, por causa da ordem inversa. Tem gente que tem dificuldade no Visconso, porque existe uma função executiva altíssima, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. E lembrando que a gente falava nos nossos cursos de testes cognitivos, se eu fiz algo fora dos passos de aplicação, do padrão de aplicação, eu invalidei. Seja honesto e tenha coragem de colocar como uma tarefa só, porque foi invalidado. Gente, isso acontece com todo mundo. Se eu fico sem aplicar muito tal teste, eu tenho que olhar esse teste e ver como que aplica de novo, porque eu posso fazer besteira. Já fiz besteira de aplicar errado, né? Então, eu tenho que partir da queixa para saber os testes. No meio do caminho, eu tenho hipótese e posso acrescentar testes e acrescentar sessões. Eu posso fazer uma anamnese no começo ou lá para a quarta sessão e ir para a escola lá na sétima sessão, mas eu posso pedir de novo para os pais virem antes de fechamento, eu posso pedir de novo para ir à escola. Pode, não é em todos que acontece de eu pedir para os pais voltarem, não é em todos que acontece de eu ir na escola de novo, mas acontece, gente, né? Então, a gente tem que ter tudo isso para a gente relacionar habilidade acadêmica cognitiva, memória com atenção, velocidade com fluência, porque senão a gente não consegue fazer essas partes, né? Por exemplo, se a leitura e escrita estiverem muito abaixo da média esperada, mas as habilidades cognitivas forem preservadas, pode haver o quê? Uma dificuldade específica de aprendizagem aí, né? Memória e atenção. Se a memória de trabalho for baixa, mas a atenção sustentada estiver preservada, o problema pode estar no armazenamento de informações e não na captação inicial da questão. Eu tenho atenção, mas eu tenho problema de armazenamento de informações, né? Velocidade versus fluência. Uma baixa velocidade de processamento pode impactar a leitura e a escrita. Se a fluência leitora estiver prejudicada, mas a velocidade de processamento for adequada, pode indicar dificuldades específicas no reconhecimento de palavras. Então, é isso que eu tenho que saber e tenho que entender, né? Do desempenho escolar. Então, as discrepâncias eu vou falar mais com vocês. Eu ia tirar até desse slide aqui, né? Mas vai ter uma aula. Não sei porque que eu não tirei daqui, desculpa, né? Aí eu tenho as ferramentas aqui não restritas, dei umas ideias para vocês, tá? Mas é só pegar ali que vocês vão ter os slides. São todas não restritas mesmo, porque às vezes sem querer a gente escreve as restritas, né? Como transformar os resultados do teste em uma boa conclusão. Aí, de novo, trate a avaliação como investigação, não analise os testes de forma isolada, explore as discrepâncias, evite vieses, né? Integre os achados, resuma, faça mapa mental, tabela, né? Relacione a queixa inicial com os resultados. Nossa, tá repetido aqui o slide, desculpa. A conclusão, né? Transforme os resultados num resumo interpretativo, que é a conclusão. A conclusão não é um espaço para listar números ou repetir testes, e sim para integrar os achados. Aqui é uma coisa muito importante, né? A Priscila falou com vocês que tem que ter conclusão, mas não é para ficar repetindo, gente. Evite escrever no teste X a criança obteve 45 pontos, no teste Y. A conclusão não é isso. A gente até fala, no teste tal aconteceu. Tem umas coisas que a gente tem que pôr na conclusão, né? Mas não é um lugar para você ficar repetindo, né? Você tem que pôr o que os resultados indicam nessa conclusão. Dar significado aos seus testes, essa conclusão. A conclusão é algo que faz fechamento. Vai ter profissional que só vai ler a conclusão, gente. Tá? Essa água não é suja, não. Isso aqui é água com gás, com xarope de limão 0. Gente, eu preciso tomar muito líquido, mas eu tenho horror de água.
e eu faço força para tomar água, mas eu vou tomando essas coisas também. Então tá aqui, a gente já falou, né? Transformar números em significados, a gente já falou, cruzamentos de dados, né? A questão das discrepâncias. Agora aqui, uma coisa importante. Ó, como avaliar se a queixa da família procede? Vocês sabem que às vezes não procede? Ela é o ponto de partida, mas não pode ser considerado verdade absoluta. É bem complicada essa questão da queixa da família. Ser verdade absoluta leva a gente a erros, tá? E essa avaliação, que ela é investigativa, ela vai confirmar ou vai refutar. Está quente, está gelado aqui, vou desligar o ar. Ou vai refutar a percepção nossa, tá? São os testes que vão falar isso. São as nossas observações, os relatos, as outras coisas, né? A queixa é apenas o começo da investigação, tá? A família às vezes pode perceber dificuldades, mas elas precisam ser validadas com dados concretos. E aí eu vou ver através do teste se valida ou não. Então a gente tem que ter muito cuidado sempre com a queixa da família, tá? Quando os testes não confirmam a queixa, porque pode acontecer. Aí não confirmou a queixa, né? Existe uma queixa. Então, o que pode ser nessa hora? Expectativas familiares. A cobrança excessiva da família. Gente, já peguei cobrança excessiva da família. A escola exige mais do que a criança consegue entregar no momento. Vocês já encontraram isso um monte, né, gente? Da questão da escola. O problema ocorre apenas em casa, que às vezes é só um contexto de ocorrência. Tá? Se não tem esse contexto na escola, só que não tem esse contexto na escola porque a escola é verdadeira, não tem esse contexto na escola porque a escola não quer problema para ela, hein? Deixa aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque eu não preciso fazer adaptação, né? Nada disso, já aconteceu, né? A criança tem ansiedade, baixa autoestima, por isso que aconteceu ali, né? Essa questão. Então, se existir, tem que orientar a família, né? Essa intervenção terapêutica psicológica, né? Converse com a escola para ter outra perspectiva. Eu preciso conversar com a escola. Eu já falei isso, estou repetindo, né? E também, se a família trouxe uma queixa e os testes não mostram isso, vai na escola de qualquer jeito também. Não tem gente não ir, porque às vezes, como eu falei para você, a criança é tão inteligente que ela coloca tudo ali naquela demanda, aquele tempo controlado, o resultado dá de média alta, você quase enlouquece, fala, não tem nada, mas vai na escola para ver. O que é isso? Lá na escola, né? O que a escola tem a te dizer sobre o aluno, certo? Quando tem contradições, eu tenho que avaliar mais ainda, né? Fazer um raciocínio melhor ainda para poder entender. E às vezes eu preciso até sugerir uma reavaliação daqui a um tempo, tá? O pai vai achar, nossa, você fez a avaliação errada? Não foi avaliado errado, mas sugere que precisa ainda de uma intervenção, de uma reavaliação. A gente precisa ver mais profundamente. Nasceu irmãozinho novo, os pais separaram, morreu alguém na família, tem briga constante dentro de casa, que às vezes eles não te contam isso, né? Às vezes os pais não contam isso, certo? Aí, com isso tudo, eu tenho que conectar os resultados do teste com a vida real que a gente já falou do ambiente da criança, né? Gente, não esqueçam, o teste é um retrato momentâneo. Tá? Por isso que eu coloco lá no meu relatório. Posso pôr até validade. Eu coloco outro nome. Para que eu vou pôr validade? Eu ponho que a criança está em desenvolvimento constante, né? E que refletem o momento do teste. Para eu me preservar também, né? Porque às vezes tem aquele momento ainda ali do teste, mas na vida diária dele aquilo é diferente, certo? Lembrar que um resultado só não define tudo, tem que fazer a junção de tudo e procurar avaliar uma mesma habilidade com mais de uma vez, né?
Eu tenho que entender aquilo se o paciente fez uma compensação usando estratégias, eu falei isso para vocês, né? Eu tenho que verificar se a escola e os pais dão suporte adequado, se a dificuldade aparece apenas em situação específica, né? Então, coloco aqui para vocês um cruzamento de dados, a discrepância eu vou falar lá na frente, né? E a conclusão precisa fazer sentido para a vida real. Essa conclusão é importantíssima e o escrito da conclusão também, certo? Tem uma queixa. Pode ser cobrança excessiva dos pais, cobrança excessiva da escola. Gente, é muito difícil, sabe? Às vezes a gente tem que orientar os pais a mudar de escola. Isso é tão difícil em cidade pequena, senão você sempre aquela psicopedagoga e neuropsicopedagoga que a escola não indica, né? Porque eu peço para mudar de escola. Mas, se é a escola que está interferindo, pede para mudar. Mas você tem que ter uma grande certeza. Eu tô com um caso agora bem complicado. Uma cidade vizinha. Eu tenho criança cidade vizinha até grande, a outra cidade tem 150 mil habitantes, 27 quilômetros daqui. A mãe tá trazendo uma vez por semana. Aí o que acontece? É fato visível que a criança não acompanha uma escola, que eu não vou falar um nome particular. Escola grande aí do Brasil. Só que a mãe tem um emprego em que ela tem bolsa nessa escola. E se ela tirar a criança, ela não volta depois. Ela perde a bolsa. Como é que você fala? Tá tudo rumando para a criança precisar mudar de escola. E eu fico aí sem dormir toda vez que eu penso na criança. E toda vez que eu penso que eu já tô na quarta sessão, daqui a pouco tá na hora de eu bater o martelo, né? Porque se eu falo para tirar e bato pé, e a menina chega lá e continua com isso tudo, mas tá, eu tenho que ter uma posição, né? Uma opinião em relação a isso. Então, aqui, ó, outra coisa que acontece muito, que às vezes a gente vai na escola, a escola omite, ou a escola não prestou atenção naquela criança e não sabe falar nada pra gente. Infelizmente acontece, tá? Porque a escola é um principal ambiente de desenvolvimento da criança, tá? Seu olhar sobre o aluno é essencial para a minha avaliação precisa. No entanto, nem todas as escolas e professores acompanham o aluno de forma detalhada, infelizmente, né? Então, eu preciso identificar isso. A escola realmente acompanha ou apenas repete o que os pais dizem? Ela tem uma observação superficial, né? Uma observação intermediária ou uma observação atenta? Pergunte à escola, vocês notam essa dificuldade? Ou que dificuldades vocês notam? Em quais momentos vocês notam essa dificuldade? Porque aí, procurando de novo que eu não sei o que eu fiz com o que esquentou aqui agora. Peraí, só um pouquinho. Parei aqui para voltar, gente. Escondi o controle do ar embaixo do computador. Né? Perguntas para a escola. Vocês notam quais dificuldades, em que momento, quais estratégias vocês usam, que vocês já fizeram para ajudar essa criança, para ver se realmente peça exemplos concretos do desempenho dessa criança. Não é ele tem dificuldade de matemática? Não. Ele tem dificuldade em resolver problemas matemáticos com várias etapas, apresenta erros na tabuada, né? Porque uma escola e um professor que realmente acompanha um aluno consegue descrever seu comportamento e desempenho, né, com clareza. Então, sempre peça exemplos específicos sobre como o aluno lida com tal coisa, tal desafio, interações na sala de aula, tá? Se a escola não conseguir descrever o desempenho do aluno, é porque o professor acompanha o aluno, não monitora tanto, sabe? Se ela consegue descrever, é porque ela monitora, é porque ela tem estratégia, que ela sabe as reações. Então, a gente tem que saber também analisar a escola. Relatos vagos. A escola fala, tem dificuldade na leitura.
Tá bom, dificuldade na leitura, mas você sabe qual a dificuldade que é da leitura dele? Se realmente está acompanhando detalhadamente, se a escola te falar, ele lê palavras simples, mas com dificuldades em palavras mais longas e na compreensão de texto, né? Então, realmente, ela acompanha essa criança, certo? Se houver dúvida, peça um relatório detalhado para a escola. Tem muita escola que não gosta de escrever, sabe? Mas tem escola que escreve. Tem escola que é muito engraçadinho, né, gente? Começa o aluno, é uma boa criança, um menino alegre, um menino feliz, o menino aí no final não fala nada, só isso no relatório, certo? Então eu preciso ter tudo isso. Se a escola traz respostas genéricas e superficiais, ela não acompanha essa criança, né? Se a escola é atenta, ela vai fazer observações específicas, né? Mesmo com detalhes concretos, com observações, certo? Aí eu tenho aqui, né? Estudo contínuo de casas. Estudo de casa, gente, é essencial para aprimorar relatório, tá? Leitura de livros, artigos científicos, atualizações de testes e metodologia, exercitar a escrita clínica, por isso que eu falei para vocês, reescreva. Mantenha um banco de modelos de relatórios, tá? Tudo quanto é relatório que chega para mim, eu guardo. Tudo. Nossa, fulano escreveu bem isso aqui, né? Nossa, que legal isso aqui que a fulana fez. Os meus relatórios, todos guardados, para ter um banco de relatório, a gente precisa disso, faz diferença. Revisar relatórios anteriores e analisar onde poderiam ser mais claros e objetivos. Não precisa ser lá do passado, de 15 anos atrás, que nem Jesus vai dar conta, né, gente? Eu já fiz as coisas erradas por aí. Né? Então, vamos fazer dos novos agora, vamos continuar melhorando. Vocês vão pegar um relatório que eu falei, um é de um jeito, outro é de outro, eu garanto que daqui a um ano vocês verem relatório meu, ele já mudou, tá? O relatório é vivo, é vida. A gente tem que melhorar, né? A gente tem que ter tudo junto, certinho. Então, a gente, para ter uma escrita de relatório, é uma habilidade que se constrói com estudo, já falei lá antes, né? Eu sei os slides que vão vindo, aí eu vou falando. Refinar a técnica, evolução constante, esse e-book vai ajudar vocês nisso, tá? Nas clarezas. Agora que eu quero agradecer vocês muito, as referências bibliográficas, certinho? Os direitos autorais que a gente tem aqui. Não sei o que aconteceu, que tem 2 direitos autorais aqui. Ai, gente, eu sei o que acontece, é a gente ficar trabalhando até tarde de madrugada, né? Mas é isso aí, gente. Vocês precisam se dedicarem, é o cartão de visita de vocês. A gente está no módulo 3, eu encontro vocês no módulo 4. Muito obrigada e beijos no coração.